Olá, bem-vindos ao Beabite. Sou Verônica Mello, professora de alfabetização e letramento da EJA, tá? Que é a alfabetização de jovens e adultos. Hoje vamos novamente, né, ver o alfabeto, porque hoje é uma aula muito importante. A gente vai ver a divisão do alfabeto. Lembra, né? Eu falei que ia ser uma espécie de jogo. Então, para a gente conhecer, para a gente jogar, a gente precisa conhecer todas as regras, não é isso? Então, a gente vai ver a divisão desse alfabeto, não é? E assim a gente vai assimilando cada vez mais as letras, vai reconhecendo cada vez mais as letras, ok? Então, aí está o alfabeto, não é? Como vocês já viram, e ele está aí em duas cores, ok? Em vermelho, não é? E em azul, ok? Então, é uma divisão, mas não é uma divisão meio a meio, tá? Então, a gente vai ver que as letras em vermelho, que são as vogais, elas estão em menor quantidade, né? Então, são apenas 5, ok? Então, a gente vai dividir, mas a gente vai ver que essas letras em vermelho, apesar de ela estar em minoria, elas são importantes demais, porque sem elas, as letras azuis, que são as consoantes, não conseguem formar nenhuma palavra, tá? Então, as vogais, que estão em vermelhos, com as azuis, que são as consoantes, elas vão formar padrões silábicos, tá certo? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Eu estou só adiantando, porque só para situar vocês, tá? Mas vocês lá na frente vocês vão entender. Então, vamos ver. Então, vai sair essas em vermelho, tá? Que são as vogais, A, E, I, O, U, não é? E ficaram as consoantes que estão em azul, tá certo? Então, é importante que vocês vejam também que aí nesse alfabeto em azul tem 3 letrinhas que estão em azul mais claro, né? Então, é uma variação aí, porque essas 3 letras, elas são para escrever palavras estrangeiras, né? Na minha época, quando se perguntava quantas letras tem o alfabeto, a gente dizia 23 letras mais o K, o W e o Y, tá? Hoje não, de acordo com a nova ortografia, ele já faz parte, sempre fez parte, mas de uma forma bem informal. Hoje não, hoje é obrigatório, se alguma pergunta cair, até alguma questão de prova, então quantas letras tem o alfabeto, então vocês vão dizer 26 letras, tá? Porque essas 3 letrinhas, elas foram integradas ao alfabeto, ok? Então elas vão aparecer aí numa forma mais arrumadinha, né? O B, o C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. A gente vai ver isso com mais calma lá na frente. Então, aí estão os 2 grupos das vogais, A, E, I, O, U, não é? E o grupo das consoantes, vai demorar um pouquinho para aparecer as consoantes. Então, elas estão aí bem arrumadinhas, tá certo? Como eu falei, esse grupo em azul não pode fazer nada sem essas vogais. E as vogais, ela também tem uma outra vantagem, tá? Elas são em minoria, mas elas entre si, elas se emparelhando, elas conseguem emitir alguma coisa que faça sentido. Por exemplo, se eu colocar o A junto com o I, eu vou, tá? Dizer alguma coisa, ai, tá? Alguma coisa que faça sentido, porque não é só juntar as letras, não é só isso, ela tem que fazer sentido, tá? Existe o som da letra, a grafia da letra, mas a junção dessas letras, elas seguem umas regras que formam os padrões silábicos, tá bom? A gente vai entender isso lá na frente. Então, agora, nessa aula, a gente vai trabalhar só o grupo vermelho, que são as vogais. Por enquanto, elas estão aparecendo em vermelho, mas depois ela vai aparecer tudo numa cor só. É só para vocês compreenderem melhor esse nosso jogo, ok? Então, as vogais, novamente, A, E, I, O, U, ok? Agora a gente vai ver, é muito importante isso, de forma alternada, tá?
Só um minuto. É. Porque às vezes demora um pouquinho. Entendeu? É. U. O. A. Ok? É. U. O. A. I. Tá? Só porque deu um probleminha, então é importante a gente voltar. Então, agora a gente vai estudar a letra A, não é? Então, vocês têm aí a letra A, a gente vai ver esse quadro e vai ver o quadro com a manuscrita, ok? Então, A de avião, tá? Então, olha o som. A de avião. Então, a gente vai ver palavras começadas com a letra A. Então, não é difícil. Então, vocês observam, por isso que o som é importante. O som da letra é importante. Avião, árvore, amaro, álvaro, arrastar, tudo começa com A. Mas para fazer a nossa representação aqui, eu escolhi a palavra avião, tá? Até porque ela termina com duas vogais aí que são importantes, que a gente também vai ver, ok? Então, avião começa com A. Na palavra avião, a gente também vai ver uma outra letra A, não é? Ela tá aqui, não é? Repetida. Então, eu quero, mas aqui a palavra, a imagem, né, que está associada à letra A é avião. A palavra avião começa com a letra A. Então, nos exercícios que vocês vão fazer, e é importante que vocês se familiarizem, aqui está pedindo que eu marque a letra A das palavras. Então, se eu estou pedindo para marcar a letra A das palavras, eu não disse se ela era maiúscula, se era minúscula, se era de imprensa ou manuscrita, tá? Eu pedi a letra A, então está incluído aí que o A em todas as suas formas de representação, ok? Ela maiúscula, minúscula. Então, a gente vai marcar todas as letras A das palavras, tá? Dessas palavras. Então, aqui eu tenho a palavra Ana, tá? Então, eu vou ver, eu vou riscar. Então, Ana já começa com A, então eu vou passar um tracinho nela, e termina com A. Então, vocês estão vendo aí duas vogais e uma consoante no meio, né? Um nome pequenininho. Nome próprio. O nome das pessoas, o meu nome, o seu nome, a gente começa sempre com letra maiúscula, tá certo? Então, a letra A de Ana, que é um nome próprio, um nome de pessoa, começa com a letra A maiúscula, ok? Então, eu tenho aqui a palavra casa, ok? Então, aqui começa com uma consoante que vocês ainda provavelmente não conhecem, tá? Mas ela tem A no meio, olha, um A aqui, e ela também termina com A. Ela não começa, tá? Mas ela tem A nas palavras, né? na palavra, tá ok? A palavra alface, tá? Então, ela começa, além dela começar com A, tá? Ela tem no meio da palavra a outra letrinha A, ok? Na seguinte, temos a palavra cadeira. Não se importa que vocês ainda não conhecem, não tem problema, tá? Então, vocês vão ver nomes em jornais, em propaganda. Então, vocês já vão... A primeira letra que vocês vão estudar, que vocês estão estudando, é a letra A, tá? Então, a partir de agora, onde tiver A, você vai marcando, vai tentando reconhecer, ok? Então, na palavra cadeira, ela não começa com A, mas tem o A no meio dela, e ela também termina com A, ok? Na palavra Ásia, não é azia, tá? Azia é um incômodo, que, né, um probleminha de saúde que a gente tem no estômago. Mas aqui é Ásia, um continente, tá? Então, nome de lugares, né, de continentes, então é nome próprio. Então, é por isso que ele começa com a letra maiúscula e ela tem um acento que deixa ela mais forte. Então, além de começar com a letra A, apesar de ser maiúscula, ela também termina com a letra A, ok? Na palavra lua,
ela termina com a letra A, apesar de não começar, mas ela termina com a letra A. Porque o que foi pedido no enunciado, marque a letra A das palavras, ok? A mesma coisa, não é? A mesma imagem, a mesma palavra avião, a mesma letra A, só que manuscrita, né? Aquela letra de mão, ok? Então, ela está aí representada na sua versão maiúscula e minúscula, ok? Mesma coisa. As mesmas palavras, Ana, casa, alface, cadeira, Ásia e lua. Então, onde tem A, eu vou marcando. Ana tem um Azinho começando, né? Maiúscula, porque é nome próprio, nome de pessoa. E também termina com a letra A. Casa. Tem um Azinho aqui no meio e também termina com a letra A. Embora não comece com a letra A, mas ela tem a letra A na palavra. A alface, a mesma coisa, tá? Letra A, e ela tem no meio da palavra a letrinha A. Cadeira, mesma coisa. Vou marcar a letra A, que é bem fácil, né? E ela também termina com a letra A. Ásia, continente, eu vou marcar essa maiúscula aqui. E a terminação dela também é com A. E lua, ok? Então, marquei a letra A, ok? Então, vamos para o quadro seguinte. No quadro seguinte, tá? Aqui pede o seguinte, pesquise, que é isso que vocês vão fazer em casa, depois eu vou ensinar vocês a preparar o material didático de vocês, tá? Então, aqui a gente sempre vai pedir um exercício seguinte. Esse exercício não é o que vai fazer vocês passarem de etapa, não. Mas é uma orientação de como mais ou menos serão os exercícios para vocês passarem para a etapa seguinte. Então, é importantíssimo que vocês entendam as questões, o que está sendo pedido. Então, aqui pede que vocês pesquisem em revistas ou jornais gravuras e palavras começadas com a letra A, tá certo? Se vocês vão pesquisar em revistas, em jornais, não é? Então, é claro que vocês vão encontrar as letras maiúsculas e minúsculas de imprensa, não é? Que são as letras impressas em jornais, tá certo? Então, é como eu falei, né? Aquelas letras que são arrumadas em tipos, ok? Então, claro que vocês vão encontrá-las em letra maiúscula e minúscula de imprensa. Mas nada impede que depois que vocês pesquisarem e colarem, vocês copiem a versão manuscrita embaixo das palavrinhas, ok? Desculpa aí. Então, lá vai. Como eu não posso pesquisar nem colar nada aqui, então eu vou desenhar. Eu vou me lembrar de alguma palavra que comece com a letra A. Então, eu posso lembrar, por exemplo, de arroz, não é? Então, eu vou fazer aqui um saquinho de arroz, tá? Então, A de arroz. Em casa, vocês vão ter, ok? Algum pacotinho de embalagem, que vocês podem trabalhar com as embalagens que vocês têm em casa. E a palavra arroz começa com a letra A. E eu vou copiar, vocês podem dar desculpem aí, é que eu pisei passei no teclado. Então, a letra A. Então, a palavra arroz, ok? Arroz, vocês vão ver na embalagem, tá? Arroz, eu coloquei a imagem e logo em seguida eu escrevo, tá? Ou vocês podem recortar da própria embalagem e colar, ok? Então, a palavra arroz, deixa eu ver outra palavra, armário. Então, eu vejo uma gravura, tem um armário, tá? Embora vocês ainda não possam. Então, vocês vão recortar, ok? O armário, aqui eu estou desenhando, porque, lógico que eu não posso colar. Então, na palavra armário, deixa eu colocar aqui, porque está parecendo um guarda-roupa, deixa eu colar aqui. O armário, colocar um vidrinho aqui, tá? Então, no armário, não é? Eu vou pesquisar uma palavra e vou colar. Pesquisem palavras que vocês possam ver, possam ter escrito armário, tá? Então, a palavra armário. Anel.
não é? Então, eu encontro um anel, provavelmente na imagem que vocês estão vendo a propaganda, vocês vão encontrar anel, preço tal, não é? Então, você vai recortar a palavra anel e vai escrever, ok? E assim por diante. Mesmo que as palavras começadas por A não tenham relação com as imagens, você vai recortando e vai colocando. Não precisa fazer a referência, não. É porque, normalmente, quando a gente encontra a imagem, geralmente a gente encontra a palavra, tá? Mas vocês vão pesquisando, mas começadas, tá? Começadas, ok? Então, vamos para a seguinte. Agora, a gente vai ver a letra E. A gente viu a letra A seguinte é E. Então, nas suas formas de representação. Então, aqui, nessa primeira fase, letra de imprensa, maiúscula e minúscula. Lembrar que essas letrinhas, elas não aparecem juntas não, tá, gente? A gente está vendo isso aqui, que estamos estudando, né? As formas de representação. Então, é de escada, de escova, de Edu, de Eduardo, de edifício, não é? Letra E, edifício, escova, escada, tá? Então, a gente tem aí a escada, uma imagem, tá? As duas palavras escritas, uma escrita em letra de imprensa e a outra escrita com letra manuscrita. E o exercício, o que é que o exercício pede? Ele pede que marque as palavras, preste atenção, terminadas com a letra E. Terminadas, ok? Isso pode ser uma questão de um exercício, tá? E vocês precisam prestar atenção. Não é marcar todas as letras S que vocês encontrarem, não. Só as terminadas, ok? Então, vamos ver. Temos aqui a primeira palavra, que é a palavra pente. Pente termina com a letra E. Então, eu vou marcar. Tem outra letra E na palavra pente? Tem. Mas aqui pede? Não. Aqui só quer as terminadas, tá certo? Então, a palavra café também termina com a letra E. Então, eu vou marcar. Tem outra letra E na palavra café? Não. Ok? Na palavra telefone, tem uma letra E, duas, três. Mas eu só vou marcar a última, porque ela termina com letra E. Então, eu posso, na palavra telefone, eu posso marcar a letra, eu posso marcar a palavra, porque ela termina com a letra E. Olé, termina com a letra E? Sim. Então, eu vou marcar, tá? Eu não posso, aqui no telefone eu não posso marcar nenhuma outra, só essa última, na palavra olé, que só tem a terminação em E. Tela. Palavra tela, que está com letra maiúscula, mas é com letra minúscula, tá, gente? Isso é um problema na configuração. Então, na palavra tela, tem a letra E na palavra, mas ela não termina, como está se pedindo, com a letra E. Então, eu não vou marcar, apesar de ter letra E na palavra, ok? Boneca. Termina com a letra E? Não, ela termina com a letra A, como tela, né? Tela termina com A, boneca também termina com a letra A. Boneca tem letra E na palavra? Tem, mas ela não termina com a letra E. Ivete termina com a letra E? Sim. Então, eu vou marcar Ivete, tá? Vou marcar a palavra e marcar a última letrinha, ok? Porque Ivete termina com a letra A. Na palavra queijo, termina com a letra A? Queijo. Não, não termina. Então, eu não vou marcar. Tem letra E na palavra? Tem. Mas ela não termina como o enunciado está pedindo. Ok? Então, vamos ver a versão manuscrita. Ok? Então, a letrinha E aí, escada, as duas formas, né? A mesma coisa. A gente está fazendo esse estudo comparativo para que vocês se familiarizem logo. Passando essa etapa, vocês vão tirar de letra, ok? Então, a mesma coisa, marcar as palavras terminadas com a letra E.
Então, a gente viu no exercício anterior, que pente termina com a letra E. É só ver o som, tá? Só ouvir, prestar atenção no som. Pente. Embora muita gente diga pente, né? Mas isso é, na nossa linguagem coloquial, os vícios de linguagem, né? Que nós temos, cada região tem a sua, tá? Então, a gente diz pente, então ele termina, se eu disser pente, aí pelo som você vai dizer, não termina com a letra E. Mas a palavra certa é pente. Termina com a letra E, termina. Então, além de eu marcar a palavra, eu marquei a letrinha E. Café, a mesma coisa, a mesma palavra, só que em manuscrita, também termina com a letra E. Ainda tem esse acentozinho aí forte. Telefone, termina com a letra E? Termina. Então, eu vou marcar aqui a letrinha E. Olé, termina com a letra E e tem o acento para deixá-la forte, né? A palavra tela, lembram da versão, né, em letra de imprensa, olha a letra T aqui, totalmente diferente, tá? Tá a letra T e a letra I que eu falei na aula anterior, que são bem parecidas. Então, aqui a palavra tela, ela não termina, tela, ela termina com a letra A, tá? Não é o que a gente quer terminada com a letra E. Então, ela tem letra E na palavra? Tem, mas ela não termina, ok? Boneca. Termina com a letra E? Não. Boneca. Ela termina com a letra A. Não tem nada a ver. Tem letra E na palavra? Tem, mas não termina como o enunciado está pedindo, ok? Então, eu não vou marcar. Ivete, a mesma coisa. Vou marcar, porque ela termina com a letra E. Ela tem outra letra E, mas eu não vou marcar, porque eu só estou marcando a letra E final. Aqui termina. Queijo não termina com a letra E, né? Queijo termina com a letra O. Outra letra que não foi pedido no enunciado, tá certo? Então, vamos passar para mesma coisa. Agora chegou a sua vez, você vai pesquisar em revistas ou jornais ou naqueles periódicos, aquelas revistinhas semanais, né? Gravuras e palavras começadas. Toda vez que é a pesquisa, a gente vai escolher as palavras começadas, tá certo? Então, palavras começadas com a letra E, a gente viu na nossa aula que está representando a escada, né? Então, a escada começa com letra E. Mas tem outras palavras começadas com a letra E, então vocês vão pesquisar. Então, escova começa com a letra, né? E, a escova. Escova de dente, escova de cabelo, ok? Então, escova, e eu vou, desse outro lado, tá? Escrever, tá? Escova. Quem já está um pouquinho adiantado, que já tem um certo conhecimento, que às vezes a pessoa não está começando do zero, está retomando. Então, escreve a versão, né, manuscrita, se quiser, tá? Escova, escreve com letra minúscula, porque não é nome de pessoa, é um nome de um objeto, é um substantivo comum, tá? Então, a mesma coisa, vocês vão escolhendo as palavras. Escola, eu posso desenhar aqui uma escola. Caso vocês não... É bom pesquisar, porque na pesquisa, vocês... tem contato com a imagem, tá? Escola. Tá bem escrito aqui, não, que eu estou um pouco sem apoio. Então, ó, a palavra escola, vou escrever ela aqui. Escola, tá? Então, a palavra escola começa com a letra E, a palavra escova. Então, eu vou escrever aqui escola. Quem não está bem adiantado não precisa escrever essa versão minúscula. Ou pode até ficar tentando, né? Treinando. Ok? Então, a palavra escova. Então, só duas palavrinhas, só para vocês entenderem. Claro que aqui vocês vão pesquisar nas revistas, recorta, cola do lado de cá. Se não conseguir fazer sozinho, peça ajuda. Ou depois vocês peçam vocês acompanhando as aulas. Então, vocês podem até depois entrar em contato para ver quais as palavrinhas que vocês escolheram, se estão corretas ou não, ok? Então, vamos para a seguinte. Agora, a gente vai ver a letra I. Uma coisa importante, quando eu estava fazendo esse desenho, eu até ia desistir dele, né? Porque a gente está falando aqui tem uma imagem,
E tem a palavra isca, que começa com a letra I, ok? Como vocês já são adultos, né? Esse curso é para a faixa etária, né, de 15 até o idoso, né? Então vocês têm condições de ver as imagens, né, e fazer as suas interpretações, né? Mas eu não poderia, por exemplo, trabalhar essa imagem com crianças, porque a primeira coisa que a criança ia dizer, tia, I de anzol, não é? Porque aqui tem a representação aqui de um anzol. Isso não acontece com vocês, né? Vocês sabem lidar com essas abstrações, ok? Então, seria A de anzol, não é? Mas a isca é justamente esse bichinho, essa minhoquinha que fica na ponta, não é? Do anzol, ok? E aqui do lado tem a caixinha com as minhocas saindo, ok? Então é I de isca, tá? Por isso que a gente sempre faz essa associação. É muito importante a gente trabalhar com imagem. A imagem, ela dá margem a várias interpretações, tá? Por exemplo, se eu pedir aqui para alguém desenhar uma casa, cada um vai desenhar do seu jeito, tá? Mas o importante é a gente saber lidar com essas abstrações. Então, aqui tem um anzol, tá? Mas o que é que eu quero? Ela tá até, coloquei até uns movimentos, né? Ela está se movendo, está agonizando, porque ela está na ponta, né, do ganchinho, ok? Então, I de isca. Então, isca está aqui na sua versão imprensa e na sua versão manuscrita, ok? Então, a gente vai ver agora o que é que está pedindo o exercício. Então, o exercício está pedindo o seguinte: marque as palavras começadas pela letra I, ok? Então, a gente vai ver aqui. Lembram, a letra A foram todas as letras A nas suas formas de representação. A letra E foram as terminadas. E aqui são as começadas com a letra I, ok? Então, vamos lá. Então, de cara aqui eu já tenho um nome, a letra I maiúscula, que é Ivonete. Ivonete começa com a letra I, tá certo? Então, eu vou marcar essa palavra e vou marcar também a letrinha, ok? Para mostrar aqui. Olha a casca de banana aqui, olha a complicação para vocês que já estão começando aí. Vocês estão vendo essa letrinha aqui, ok? Mas vocês também estão vendo essa letrinha aqui. Só que essa letrinha, ela não é I. Ela é L minúscula. Lembra que eu falei na aula anterior? Por isso é importante a gente já conhecer as formas de representação para a gente fazer essa diferença, para a gente saber distinguir, ok? Então, aqui eu não tenho a palavra, aqui eu tenho a palavra Ivonete e aqui eu tenho a palavra livro, tá? Só que essa letrinha aqui, ela não é I. Então, em algumas fontes a gente vai encontrar, mas normalmente essa letra I é bem parecida com a letra I, a letra L é bem parecida com a letra I maiúscula, tá certo? Com a letra I maiúscula, ok? Então, cuidado aí. Então, você vai pedir a alguém para ler para você. Vocês agora estão visualizando, mas em outro exercício que aparecer, então fiquem espertos, tá? Fiquem na dúvida, porque aí tá a casquinha de banana. Então, marque a letra I, um desavisado vai e marca. Então, aí já fiquem, tá? Com a letra I já fiquem nessa cisma, ok? Então, aqui não é letra I, então eu não vou marcar, ok? Então, eu vou tirar logo aqui para não confundir, ok? A palavra sim, a palavra livro tem a letra I? Tem, mas ela não está começando, ok? Então, vamos ver. Na palavra cabide, começa com a letra I? Não, né? Então, ela tem letra I na palavra? Tem. Vou marcar? Não, porque ela não está começando com a letra I, ok? Olha aqui, Ivo, não é letra L, Ivo. Ivo começa com a letra I? Sim, então eu vou marcar Ivo e vou marcar, fazer um tracinho na letra. Ivo, ok? A palavra tijolo começa com a letra I? Não, então eu não vou marcar, ok? Tem letra I na palavra tijolo? Tem, mas eu não vou marcar porque ela não começa com a letra I.
Vestido, a mesma coisa, tá? Vou marcar? Não, não começa com a letra I. Tem letra I na palavra? Tem, mas não está começando. Índio, começa com a letra I? Índio, sim. Então, eu vou marcar a palavra índio e vou marcar a letra I. Ideia, começa com a letra I? Sim. Ideia. Então, eu vou marcar a palavrinha e vou marcar a letra, ok? A mesma coisa, só que na versão manuscrita, tá? I de isca, ok? E aqui, a mesma coisa, vou marcar as palavras começadas com a letra I. Aqui vocês já sentem o diferencial, tá? Lembra da palavra Ivonete, livro, que causou confusão? Aqui, na letra manuscrita, elas são bem diferentes, tá? Estão vendo porque é importante a gente ver as 4 formas de representação, tá? Então, na palavra Ivonete, porque aqui está pedindo as palavras começadas pela letra I, então na palavra Ivonete, está aqui o I manuscrito maiúsculo, sim, eu vou marcar. A palavra livro, eu não vou marcar porque ela não começa com a letra I, embora tenha a letra I na palavra, ok? Mesma coisa na palavra cabide, não vou marcar, tem letra I? Tem, mas eu não vou marcar porque ela não começa, ok? Então, Ivonete, Ivo, Ivo, sim, eu vou marcar. Vou marcar porque Ivo começa com a letra I e ainda vou marcar a letrinha, ok? Na palavra tijolo, não é ela não. Tijolo, ti, tem letra I, logo após uma consoante aqui, ti. Olha, tem uma letra antes, né, do som do I, ti, né? Então, ela não começa com a letra I, eu não vou marcar. Vestido, também não vou marcar. Tem letra I? Tem, mas não marco. Índio, vou marcar? Sim. Índio, sim, vou marcar e ainda marca a letrinha, ok? Na palavra ideia, vou marcar? Sim, começa com a letra I, ok? Mesmo que não seja pelo som, mas o visual, não é? Então, vocês vão olhar para cá e vão olhar aqui as palavras que começam, ok? Mesma coisa, tá? Geralmente eu dou o mesmo exercício porque o adulto, ele gosta, a criança a gente tenta fazer as coisas mais dinâmica, mais, né, o mais lúdica possível. Com o adulto também, só que às vezes a forma da gente interpretar as coisas, os nossos reflexos, pede uma coisa mais padronizada, tá? Então, essa pesquisa ela é importantíssima, né? Sempre que tiver uma letra nova, a gente vai recorrer à pesquisa, porque ali a gente está tendo em contato, além das palavras, as imagens, né? Então, e de quê? Né? A gente vai fazer uma pesquisa aqui em jornais e revistas, palavras sempre que for uma letra nova, uma pesquisa com palavras começadas, ok? Então, e de índio, tá? Um índiozinho aqui. E de igreja, não é? E de imã, a gente viu o nome próprio, Ivo, tá? E ao lado, essas palavras, né? Não precisa estar associada à imagem, se tiver, melhor, não é? Porque vocês veem a imagem e como a palavra é escrita, ok? Mas se não tiver, vocês vão pesquisar todas as palavras começadas pela letra I, tá? Lógico que nos impressos, em jornais e revistas, vocês não vão encontrar manuscrita, ok? No computador vocês encontram, porque tem várias fontes, mas em jornais e revistas, nos impressos, a gente não vai encontrar. A gente só vai encontrar a letra maiúscula e minúscula de imprensa, ok? Agora vem a letra O. Então, O, para representar aqui, olho, tá? Então, além dele começar com a letrinha O, ele também termina com a letrinha O, ok? Então, na palavra olho, tem 2 Os. Então, o que é que está pedindo? Para marcar a letra O minúscula. Olha aí, presta atenção. Ele quer que você marque a letra O. Quer que eu marque aqui a letra O.
mais a letra O minúscula, aquela letra pequena, que é aquela forma de representar uma forma mais simplificada da letra maiúscula. Lembram da história da aula anterior? Então, ele quer a letra O minúscula, a versão mais... Então, lá vai. Marcando a letra O minúscula, então eu tenho de cara aqui a palavra olavo. Olavo, uma tentação, né? Começa com a letra O. A letra O, um nome de pessoa, né? Olavo, um nome próprio. Começa com a letra O, mas eu posso marcar essa letra O? Não, porque ela é uma letra maiúscula, tá? Mas Olavo termina com a letra O, e essa letra O, ela é minúscula. Então, eu vou marcar a letra O de Olavo, tá? Na palavra bolo, eu tenho duas letras O's, e elas estão na sua versão minúscula. Então, eu vou marcar a letra O. Logo duas, né? Porque elas são minúsculas. Na palavra colégio, eu tenho a letra O. Tenho a letra O minúscula, tenho. Eu tenho logo aqui, não é? No início e no final da palavra, ok? Colégio. Molejo. Eu tenho letra O minúscula? Tenho. Então, eu vou marcar, ok? Então, eu tenho aqui repetida a palavra olho. Então, eu tenho duas letrinhas O's minúsculas. Na palavra Odete, começa com a letra O, mas ela é minúscula? Não, tá certo? Então, na palavra Odete, eu não vou marcar, porque a letra O que tem, ela é maiúscula. E não é isso que estão pedindo, ok? Na palavra ovo, tem letra minúscula? Tem letra O minúscula? Tem. Então, eu vou marcar ovo, a primeira letra e a última letra. Então, ela vai aparecer aqui na versão manuscrita, ela maiúscula e minúscula, tá certo? Mesma coisa, no exercício, vai pedir que você marque a letra O minúscula. Então, na versão manuscrita, tá aqui logo as mesmas palavras, né, do exercício anterior, Olavo, na sua versão manuscrita. Não vou marcar, mas na palavra Olavo tem uma letra O minúscula, então eu vou marcar. Na palavra bolo, também tem logo duas, um Ozinho aqui, outro O aqui. Na palavra colégio, também eu tenho duas letras O's, né, aqui, ó, e aqui, então eu vou marcá-las. Na palavra molejo, eu tenho letra O minúscula, tenho logo duas, então eu vou marcando. Na palavra olho, tá? Ela começa e ela termina com a letra O, então eu vou marcar. Na palavra Odete, como a gente viu na palavra anterior de imprensa, com letra de imprensa, ela é maiúscula. Então, o exercício está pedindo que eu marque só as minúsculas, então eu não vou marcar, ok? E na palavra ovo, sim, logo duas, né? Ela começa com a letra O e ela termina com a letra O. Essa parte é mais cansativa, mas é importante que a gente veja assim, com muita calma, ok? Então, pesquisa em revistas ou jornais, gravuras e palavras começadas com a letra O, tá certo? Então, a gente viu olho, o que mais tem é a imagem, né? Aquelas imagens nas propagandas, então você vai, recorta o olho, tá? E coloca aqui. Então, o olho, que a gente já tem, que a gente já viu que é a palavra que a gente escolheu para representar nossa letra O, óculos, né? É engraçada a palavra óculos, que ela vem no plural, né? Se você falar óculo, você está falando só de uma lente, ok? Como são duas, por isso que a gente diz óculos. É uma palavra, porque antigamente, logo quando foram inventadas, né? Essas lentes foram inventadas, elas eram de um olho só. Tá? Então, se você tinha problema no olho direito, então você usava ele com o olho direito. No esquerdo, a mesma coisa. Né? Até que alguém, com a evolução, né? Problema nos dois olhos, então precisava de duas lentes, aí tudo é evolução, né? Tudo é estudo, pesquisa, tá? Então, por isso que a palavra óculos, ela vai aparecer com esse final, porque ela vai sempre aparecer no plural, porque são duas lentes, ok?
Então, eu vou escrever a palavra olho, tá? Vou escrever a palavra não, perdão. Olha, eu me atrapalhando e complicando aqui. Então, vocês vão pesquisar na revista, né? Então, a palavra vai aparecer assim. Se ela aparecer minúscula, ela vai aparecer assim, tá? Olho, óculos, tá? Óculos, tá? Ovo. Olha que coisa interessante. Se eu escrever assim, tá certo? Fizer assim, ovo, aí eu vou escrever aqui do lado de cá a palavrinha ovo, ou ele vai aparecer na sua forma maiúscula, que não vai modificar nada, as letras só vão aumentar, tá certo? Outra coisa, olho, ovo, palavra otário, não é? Uma palavra bem abstrata, não tem como você pode fazer uma charge, mas você não pode representar aqui um otário, né? Você não vai, é uma coisa bem abstrata, ok? Então, várias palavras vocês vão poder selecionar, vão poder colar aqui do lado, tá certo? Mas, se tiver relação, melhor, tá? Se não tiver, não tem problema. Vamos ver outra. Então, a gente vai ver, lembra, né? Das 5 letras, essa é a última, a letra U. Aqui na sua forma de representação, de imprensa, tá? Então, U de uva, tá? U de uva. Então, o que é que está pedindo o exercício? Marque a letra U maiúscula das palavras, tá? Aqui é diferente. A gente só vai marcar as maiúsculas. Então, na palavra urubu, tem 3 letrinhas logo. Urubu. Logo 3 letras. Vou marcá-la? Não, porque ela não é maiúscula, tá certo? Não é um nome próprio, ok? É um nome comum de um pássaro, né? De uma ave, né? Tem penas, tá? Mas não é o nome, é o nome da espécie, né? É um nome, mas não é um nome próprio. Qual é o nome desse urubu? Lelé. Tem outro não. Então, esse nome vai aparecer com letra maiúscula. Mas a palavra urubu, não. Embora ela tenha 3 letrinhas aí, tentadoras para a gente marcar, mas ela não é maiúscula. Na palavra uva também, não é o nome de um alimento, então não, é um substantivo comum. Aqui o urubu também é um substantivo comum. Então, vocês estão vendo aqui na terceira palavra, Ulisses. Uma letra U aqui bem grande. Por que Ulisses está marcada com a letra... Porque está escrita com letra maiúscula? É um nome de pessoa, né? É um nome próprio. Então, na palavra Ulisses, sim, eu vou marcar a letra U, porque ela é maiúscula, é um nome próprio, ok? Então, eu tenho aqui embaixo a palavra unha, que eu também não vou marcar, porque ela não está escrita com letra maiúscula, né? É um nome comum, ok? Na palavra Úrsula, sim, eu vou marcar, porque é um nome de pessoa e ela está escrita aqui com letra maiúscula. Então, eu vou marcar essa letra aqui, eu marquei Ulisses e marcar Úrsula. Na palavra Úrsula tem outra letra U? Tem, mas ela não é maiúscula, porque as maiúsculas, ela só começa, tá, gente, a palavra. Ela não termina nem aparece no meio das palavras, tá? Ela só começa. Então, quando tiver uma letra maiúscula, foi nome próprio, então, ela vai aparecer em maiúscula. Na palavra música, tem letra U? Tem, né? Mas ela não começa, ela não é maiúscula, ou seja, ela não começou com a letra U, não é nome de pessoa, tá? É um substantivo comum. Então, eu não vou marcar. Na versão manuscrita, a mesma coisa, tá? Então, marcar a letra U das palavras, maiúscula das palavras, tá? Então, aqui a gente tem a representação manuscrita, então a gente viu que urubu não, uva não começa com letra maiúscula, né? Ulisses, sim, não é? É um nome de pessoa e começa, que a gente viu que a letra maiúscula só vai aparecer no início. Unha, não começa com maiúscula. Úrsula, sim, ok? Música, não, ela não começa com a letra U, não é?
Então, ela não é maiúscula, então não vou marcar, ok? Aqui, mesma coisa, pesquisar em revistas ou jornais palavras começadas com a letra U. Então, onde tiver U, então você vai ver a imagem, urubu, urso, não é? Então, você vai fazer aqui o urso, ok? O urso vai colar, a unha, ok? Unha, né? Vai recortar e aqui do lado colocar as palavrinhas que vocês vão pesquisar. Que é justamente urso, unha, ok? E outras palavras começadas por U, tá bom? Universidade, tá? Unificado, tá? Então, vocês vão fazer esse exercício e para fazer esse reconhecimento. São vários exercícios que a gente vai fazer para que vocês reconheçam. Aprendam, assimile sem o decoreba. Porque o que é o decoreba? O decoreba é você aprender na sequência, se alternar essas letras vocês não vão saber fazer, tá? Então aqui nesse exercício, está um pouco desorganizado aí, mas o resto permaneceu. Então, faça a correspondência entre as vogais de imprensa com a manuscrita. Lembra que a gente viu no exercício anterior? Então, é muito fácil, né? Vocês já fizeram aquele exercício anterior, já pesquisaram em revistas, né? Já assimilaram muita coisa, então vocês vão fazer a correspondência. Aqui tem a da esquerda e a da direita, ok? Então, a letra A, vamos começar com a letra A. Nessa coluna aqui, onde está a letra A, então a gente vai fazer a correspondência, ok? Letra E, a mesma coisa. Essa aqui, essa aqui. Não, é essa aqui, letra E. Então, para isso, vocês têm que conhecer a forma de representação maiúscula e minúscula. A letra I, ok? A letra O, tá? E a letra U. Aqui, vocês vão fazer a correspondência, tá? Não sei se ela vai aparecer aqui, deixa me ver. Ó, A, ok? Tá aparecendo a letra E. Às vezes aparece com um toque. A letra I. Ficou um pouco lento isso, não foi? Mas não tem nada não. Vamos ver se a letra O, às vezes é com um clique, às vezes na letra O. E a letra U, tá? Então, vocês podem fazer esse treino. Quando aparecer para vocês, vai aparecer bem mais ajustadinho, tá? Em forma de exercício. E também fazer a correspondência da letra A, da letra E, a letra I, a letra O, a letra U. Sempre vai aparecer essas, para vocês fazerem essas correspondências, para vocês assimilarem bem, ok? Neste lado, nesse exercício, vocês vão copiar ao lado, aqui de uma forma bem livre. Nos exercícios seguintes, a gente vai dar umas pautas para que vocês já façam o treino. Esse treino é justamente para deixar a letrinha bem ajustada, não deixar a letra muito livre. Quando a gente escreve aqui agora, até eu mesma, que vou escrever aqui um pouco sem apoio, então a gente fica com um pouco de dificuldade. A gente faz letra grande, faz letra pequenininha, né? Mas nos próximos exercícios a gente vai fazer um padrãozinho, né, as letras pautadas para fazer o treino ortográfico, que alguns professores condenam, mas é importantíssimo, principalmente na EJA, tá? Que vocês não são habituados a escrever, então esse treino é muito importante, tanto para a criança quanto para o adulto. Então vamos lá? Então a gente vai escrever, né, a gente vai copiar. Então quando aparecer um exercício, copie, você vai ter que copiar igual ao que está ao lado. Lembra da letrinha A que eu falei que ela pode ser assim, tá? E ela pode ser assim, ok? A letra E. É importante que a gente aprenda a escrever de todas as formas e a reconhecer, tá? A letra I. É só um tracinho e um pontinho. A letra O. Elas são bem parecidas, ela pequenininha, ela grande, tá? E a letra U. Ok? A letrinha U. E aqui a manuscrita, né? Que é a nossa letrinha de mão. Então, lá vai. A letra A,
Eu sempre faço mais fechadinha, não gosto de fazer muito aberta como tá aqui, não. Então, a letra E. Então, ela vai sair do tamanho que você quiser, tá certo? Tem espaço bastante. A letra I. Tá? A letra... Eita, deixa eu fazer o pontinho direito aqui. A letra O. E a letra U. Ela é bem desenhadinha. Ok? Vamos ver qual é o seguinte. Ah, sim, aqui é interessante. Aqui pede para ligar cada vogal até a sua imagem correspondente, tá? Então, lembram, né, das imagens que a gente colocou, das palavras começadas com a letra A, E, I, O, U. Então, I de quê? Não é? U de quê? Qual a imagem que eu vou ligar a letra I? Qual é a imagem que eu vou ligar a letra I, a letra U, a letra A, a letra O, a letra E? Vocês estão vendo que aqui elas não estão numa sequência. Isso é proposital, tá? Para vocês não ficarem só vendo na versão A, E, I, O, U, ok? Então, letra I, como a gente viu, de isca. Ok? Letra U de uva. Letra A de avião. Letra O de olho. Letra E de escada. Mesma coisa, só que na versão manuscrita. Letra I, tá vendo como é importante a gente ver esses exercícios? Letra I de... Vocês têm que saber que isso aqui é um I, tá? Isca. U de uva. Aqui eu já coloquei as imagens estão colocadas alternadas, tá? Ela não está na mesma sequência. Aqui começa com uva, aqui começa com avião, ok? Embora as letras estejam colocadas na coluna da esquerda com a da direita, a mesma formação, não é? Mas as imagens elas foram trocadas. A letra A de avião, ele está lá em cima, mudou de posição. A letra O de olho. E a letra E de escada. Ok? Ó, a letra I, letra U, A, O, E. Importante que vocês... I, U, A, O, E. Ok? Pronto, eu espero que vocês tenham gostado dessa fase. Aproveitem para fazer bastante pesquisa. Se conseguir ajuda, né, um netinho próximo, a namorada próxima, um namorado, então aproveite para estudarem juntos, para jogarem aquele joguinho do teclado, não é? Que é bem divertido. Então o importante é o treino, o importante é o exercício, né? A gente exercitar sempre, né? O importante é insistir, tá certo? No que vocês tá achando difícil, não é difícil, é diferente, não é? Porque é um universo que vocês estão adentrando agora, né? Tem gente que já começou, abandonou, então a gente está vendo tudo de uma forma bem diferente, não é? Embora às vezes pareça um pouco cansativo, mas não é, tá? Então, quando a gente está aprendendo, o ensino é isso, o ensino, ele exige da gente um pouco de sacrifício, né? O aprender não é fácil, é perseverança, ok? Então, façam os exercícios, revisem, pesquisem bastante, escrevam, treine, tá? Para passar para a próxima etapa. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.